paz do Senhor, meus irmãos. Estamos começando mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. É um prazer ter você junto conosco. Tenho certeza aí que nós vamos aprender da palavra do Senhor nessa manhã. Vamos ter nosso conhecimento, a nossa mente iluminada por mais um ensino tão maravilhoso. Como nós sempre iniciamos a nossa aula, vamos começar com uma oração, pedindo a Deus realmente que venha abençoar, que através desse ensinamento a sua vida seja abençoada, meu irmão. Uma lição hoje maravilhosa, uma lição importantíssima para nós. Tenho certeza que através desse conhecimento, através desse estudo, o Senhor vai te abençoar e nós seremos realmente, de fato, felizes, né? Seremos aí bem-aventurados através desse ensinamento. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças. Te louvamos, meu Deus, que nós possamos nessa manhã, Senhor, estar com o nosso coração, a nossa mente aberta para aprender a sua palavra e que nós possamos, meu Deus, ter uma vida mesmo, Senhor, cheia do teu Espírito. Que os frutos do teu Espírito venham realmente, Pai, fluir nas nossas vidas. É uma forma, tenho certeza, de nós sermos abençoados, sermos, Pai querido, privilegiados através desse ensinamento. Usa a vida do nosso professor, abençoa as nossas vidas, Pai, que nós possamos aprender a sua palavra. No nome de Jesus é que eu te peço e agradeço desde já. Amém, meus irmãos. Nós estamos iniciando a nossa aula. Lembrando aos irmãos que nós estamos estudando nesse primeiro trimestre, né? Chegamos à nossa penúltima aula de 2023, primeiro trimestre de 2023. O tema dessa lição é: aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. A lição hoje é a lição 12, meus irmãos, que o tema dela, né, vivendo no Espírito. Olha que tema importante para nossos dias, não é? Vamos lá. O texto áureo dessa lição você pode acompanhar na sua Bíblia, na sua lição. Se você não tem a sua lição, procure aí, numa das nossas igrejas, se comunique com aí os responsáveis da escola dominical. Tenho certeza que ele vai providenciar aí uma lição, né, para você, que você possa acompanhar também as nossas aulas. Nosso texto áureo está em Gálatas capítulo 5, versículo 22, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Gálatas capítulo 5, versículo 22. A verdade prática diz: o avivamento espiritual traz uma realidade de vida no Espírito. Então, é uma forma mesmo de aprendermos a palavra do Senhor e através desse ensinamento vamos ter uma vida aí, uma vida no Espírito, não é? É o caminho que nós precisamos. Nosso texto, nossa leitura bíblica em classe está em Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 25. Você pode acompanhar essa leitura junto conosco, que diz: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias e inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Irmãos, que tema tão importante para nós, não é? Nós estaremos estudando essa lição junto com o evangelista Milton, alguém experiente, vai transmitir para você essa lição. Meu irmão, fique conosco até o final da aula, né? Acompanhe essa leitura, acompanhe cada tópico. Tenho certeza que essa lição vai aí impactar a sua vida. É algo tão importante para nós, não é? Viver no Espírito. Meus irmãos, tenho certeza que nós só vamos ganhar se de fato assim o fizermos. Amém? Fique conosco até o final. Muito bom dia, paz do Senhor, irmãos. Estamos mais uma vez para dar prosseguimento à nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Você, meus irmãos, vocês que estão nos ouvindo,
não foi possível, né, você estar na igreja, eu te aconselho então ficar conosco até o final desta aula, onde falaremos da palavra de Deus. Sejam muito bem-vindos ao canal AD Belém Matão, a Escola Bíblica Dominical de todos os domingos às 9 da manhã. Nós estamos falando nesse trimestre, apenas para lembrar, memorizar e refrescar nossa memória, aviva a tua obra, o chamado das Escrituras para o quebrantamento e para o poder de Deus. Nós viemos uma série de lições anteriores, avivamento do Espírito, avivamento pentecostal, avivamento... E essa lição de número 12 desse domingo, 19 de março, nós vamos falar vivendo no Espírito. Não deixa de ser uma função, não deixa de ser um hábito, uma necessidade, por que não dizer é um estilo de vida, né? Vivendo no Espírito está dentro do contexto do avivamento. E nós estamos estudando sobre o avivamento, o quebrantamento, o poder de Deus no tempo de hoje. Aviva a tua obra. Lembro-me deste clamor de Abacuque, né? Aviva a tua obra no meio dos anos e a notifica. Nós precisamos nos dias de hoje, os dias pós-modernismo, nos dias tão difíceis que estamos atravessando, não devemos esquecer que precisamos viver no Espírito. Vamos estudar então hoje um pouquinho sobre essa questão, viver no Espírito. O comentarista comenta muito rapidamente aqui, irmãos, que nós veremos o verdadeiro avivamento espiritual, proporciona ao crente uma nova dinâmica de vida no Espírito. E isso, deixa eu pôr meu óculos aqui, isso não significa que o crente esteja isento de enfrentar as lutas espirituais, né? Bem como as batalhas do dia a dia, nós estamos lutando para fazer e obedecer à vontade de Deus. A caminhada espiritual requer esforço, irmãos, esforço. A gente precisa esforçar para manter no Espírito, dentro da vontade de Deus. Isso quer dizer uma vida consagrada por intermédio de oração, por intermédio da leitura da palavra de Deus. E a nossa consagração, que todos sabem muito bem o que é e como gostam de consagrar a sua vida. Nós encontramos em João 16:33, quando Jesus disse: no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo, isto é, eu venci esse sistema pecaminoso, mundano, que nós vamos falar um pouquinho nesta manhã. A Bíblia ressalta que o nascimento de Deus tem condições de vencer, ou os nascidos de Deus têm condição de vencer o mundo. Nós vemos isso em 1 João, no capítulo 5, verso de número 4, que a fé nos possibilita vencer o mundo difícil, problemático, e através da fé a gente vai vencendo. Então, como disse no início, isso deve ser um estilo de vida. E esse estilo de vida com Deus, vencendo o pecado e o mundo difícil, requer-se andar no Espírito. Irmãos, o que nos leva, o que motiva a gente a estudar esse assunto nesta manhã, está registrado, eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias, em Romanos, no capítulo 7, nós vemos 7 e 8, mas no capítulo 7, para quem conhece a Bíblia, nós vamos encontrar que Paulo ressalta essa luta, né, da carne contra o espírito contra a carne. E nós encontramos o versículo 18 e o versículo 20 de Romanos capítulo 7, que diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito, o querer está em mim,
mas não consigo realizar o bem. Olha só, isto é a luta, né, dentro do interior de Paulo, dentro do nosso interior. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, isto eu faço. Então Paulo estava relatando, mas ele também relatou a necessidade de uma luta constante, incessante, para vencer essa luta espiritual, e que o Espírito de Deus, o Espírito que habita em nós, nos faz andar de acordo com a sua vontade, isto é, praticar o bem, que Paulo disse aqui, que o que eu não quero, isso é que eu faço. E é verdade, quantas vezes, né, irmão? Nós não queremos, não pretendemos, mas passa-se o fato, o episódio, a gente diz: eu não devia ter feito, eu não devia ter agido assim. Então a gente, às vezes a gente age de forma tão assim, espontânea, sem pensar, sem dar lugar ao Espírito Santo, e a gente entra em contradição com Deus e com a sua vontade. Muito bem, a introdução, o comentarista, ele diz: o salvo em Cristo, desde quando aceita como único Salvador, ele pode passar por situações, né, diversas. Para quê? Para experimentar o avivamento espiritual. Diz aqui que a vida cristã, ela é uma jornada que começa na conversão, e ela prossegue até o dia da nossa morte, e também, evidentemente, para aqueles que perseverarem até o fim. É muito importante isso, irmãos. Em Mateus, no capítulo 10, versículo 22, está aí na sua lição, nós observamos que Jesus disse: aquele que perseverar, né, até o fim, este será salvo. E assim, nós, nesta caminhada espiritual, o crente precisa se conservar fiel, vivendo de acordo com a vontade de Deus. Para isso é necessário o quê? Andar no Espírito. O primeiro ponto, ele fala a vida no Espírito. A vida no Espírito, e aí diz andando em Espírito. Irmãos, nós encontramos em Romanos 12 e 1, não é isso? 12 e 2. Olha aqui. E vós, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, andando em espírito para experimentar a vontade de Deus. Glórias ao nome de Jesus. Observamos Paulo, né, dizendo em aos Gálatas 5,16: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Então a necessidade mesmo para andar no espírito é não cumprir as concupiscências da carne, que é justamente estando no espírito. Aqui o comentarista ele alerta que quando nós falamos espírito, não é segundo o espírito do homem, mas andar segundo os ditames, as instruções do Espírito de Deus. Até cita aqui em letra maiúscula, né? Isso é ter uma vida cristã subordinada. Irmãos, quando fala subordinada, nós falamos em renúncia, né? Jesus disse: se vocês querem me seguir, toma sua cruz e siga-me. Quando ele fala toma sua cruz, toma responsabilidade, faça-se a sua escolha certa, faça a sua renúncia, toma a sua cruz e siga-me. Né? Outro lugar ele disse: vocês querem ser os meus discípulos, façam o que eu vos mando. Então é ter uma direção subordinada ao Espírito Santo, pautada nos ditames da sua palavra, ou na palavra de Deus, e é ter uma vida espiritualmente avivada. Irmãos, ter vida avivada, olha que coisa linda. Quando nós, às vezes, lemos tão rápido esse versículo, né? Encontrado em Romanos 8 e 1,
que diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus e não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo. Gente, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Nós estamos livres, nós estamos debaixo do poder do Senhor e nós estamos livres da condenação por termos a nossa vida pautada segundo o Espírito Santo de Deus. Nós entramos para o ponto 2, que diz: por que andar no Espírito? Irmãos, aqui mesmo em Romanos capítulo 8, versículo 14, 8 e 14, olha o que diz aqui: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, por que andar? Primeiro, porque os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Então, nós devemos andar no Espírito porque nós somos guiados pelo Espírito Santo. Segundo aos Coríntios 6 e 19, primeira carta a Coríntios 6 e 19, tem mais uma resposta por que andar em Espírito. Olha aqui, Paulo está nos alertando, nos advertindo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Irmão, se nós não somos de nós mesmos, nós estamos inseridos no assunto de hoje, Nós andamos no Espírito, que é dentro da vontade de Deus. Porque fostes comprados com bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, nos quais permanecem ou pertencem a Deus. Louvado seja Deus. Eu enumerei aqui 3 respostinhas, respondendo o porquê andar no Espírito. Primeira seria para não cumprir o desejo da natureza carnal. Se nós não cumprimos, evidentemente, estamos no Espírito. Se nós andarmos no Espírito, nós não cumprireis, não permitir que a natureza carnal sobressaia. E assim nós estaremos dentro de um avivamento espiritual, andando no Espírito. Gálatas, no capítulo 5, verso 16, olha exatamente o que diz. Versículo Gálatas 5 e 16, para nós não citarmos errado. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Irmãos, não queremos pecar? Ok, então andemos no Espírito, É uma receita fantástica, maravilhosa que Paulo nos diz. Eu responderia também o porquê não andar no Espírito, porque porque não há condenação para quem anda no Espírito. Nós acabamos de ver lá, 8 e 1, Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, mas vivem e pertencem a Deus. O versículo 2, para concluir, desse capítulo 8, diz: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. É exatamente a terceira resposta que eu coloquei aqui: porque temos vitória sobre o império da morte. Essa é a importância de nós vivermos e andarmos no Espírito Santo. E o pontinho 3 aqui nos fala como andar em Espírito. Como, irmãos? Como andar no Espírito? Sabemos que não é fácil, claro que não. A inclinação da natureza carnal, ela é difícil ser vencida. Ela só vai ser vencida para aquele que entra pelo processo de conversão, de arrependimento, E nós herdamos essa natureza dos nossos pais, dos nossos primeiros pais. Então, andar no Espírito, eu repito, não é uma tarefa fácil. Nós precisamos lutar, nós precisamos recorrer à ajuda do Espírito Santo e muito esforço
para perseverarmos servindo ao Senhor. E eu coloquei aqui o que devemos recorrer. Primeiro, claro, Jesus, no capítulo 3, né, de João, ele teve um encontro com Nicodemos e entendemos ali que é preciso esse processo salvístico, que é o processo do novo nascimento, para a gente que devemos recorrer para nós observarmos e vermos como andar no Espírito. Quando nós encontramos o versículo 17 do capítulo 5 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, nós vamos ver lá sobre a nova criatura, né? Os que estão em Cristo, nova criatura é. Vamos ler esse versículo para completar ele, que tem uma completa bem bacana esse versículo de 2 Coríntios, versículo 17. Sim, olha aqui, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então é um requisito, irmãos, para a gente saber como estamos andando no Espírito. Sem esse processo de novo nascimento, sem esse processo de transformação para a nova criatura, né, a gente não vai andar no Espírito. E também, em terceiro lugar, ter o Espírito Santo dentro de nós. João 14 e 17, se eu não anotei errado aqui, vamos conferir. João 14 e 17, o que ele diz aqui? Glórias ao Senhor. 14 e 17 de João, olha aqui. O Espírito, na verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos observar também que a importância de como andar no Espírito é sermos guiados pelo Espírito Santo. Romanos 8 e 14, e acho que nós não citamos esse versículo ainda, e nós vamos conferir. Eu sei que você está aí talvez até com uma caneta, um lápis, anotando, isso é muito interessante. 8 e 14 de Romanos diz assim: porque todo o que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, como andar no Espírito? Sendo guiado, permitindo-nos ser guiados pelo o Espírito Santo. E Paulo recomenda em Efésios capítulo 18 para que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Efésios 5:18, eu sei que você conhece, mas vamos fazer questão. Às vezes você está iniciando, é um novo crente, e a gente não pode imaginar que todos conhecem a Bíblia como nós estamos aqui preparados para dar essa aula, não é verdade? Então vamos ler e citar os versículos, fazer questão de reprisar, de voltar. O versículo 18 desse capítulo 5 de Efésios diz assim: e não vos embriagueis com vinho, em que há contendas, mas enchei-vos do Espírito Santo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê a sua graça e que nós prossigamos e saibamos como andar em Espírito. Eu friso, não é fácil, não é simples como alguém pensa. Nós precisamos tomar decisões claras, né, para a gente ter o nosso procedimento aceito por Deus e aceito pela sociedade. Nós iremos entrar para o ponto de número 2. Antes, eu quero só fazer uma sinopse dessa parte que nós já estudamos, que diz assim: ter uma vida espiritualmente avivada é andar no Espírito e viver de acordo com os ensinamentos bíblicos. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que nós possamos gerir a nossa vida lendo, orando, consagrando, andando no Espírito, né?
permitindo que o Espírito Santo ele habita em nós. Isso nós não podemos nos esquecer jamais dessa necessidade. Gente, nós vamos para o ponto 2, que diz o confronto entre a carne e o Espírito. Nós lemos no capítulo 7, lá de Romanos, observamos ali que Paulo, ele se demonstrou atravessando um conflito, né? A carne e o Espírito, aquilo que quero, não faço aquilo que não quero, faço, enfim. É uma luta dentro da gente para andarmos no Espírito. E diz aqui carne versus Espírito. Meu Deus, que situação, não? Quando nós olhamos carne na Bíblia, o sentido ético faz referência a uma natureza carnal. A dispensação do homem é propensa, ou a disposição do homem está propensa a pecar ou fazer aquilo que Deus não se agrada, isto é, um procedimento antagônico a Deus. Vamos abrir a Bíblia em Gênesis, no capítulo 6, e ver o que Deus falou, o que Deus observou lá no princípio, quando Deus olha para a humanidade e veja a humanidade decaída, né? Gênesis 6 e 12, e diz assim: e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então, esse processo ético, quando fala-se a carne, o homem está na carne, né? As pessoas vivem na carne, claro, estamos em carne, mas o processo ético significa que nós estando na carne, está propenso ao pecado, está suscetível ou obedecendo os ditames da sua carne, os desejos carnais. Vemos que carne é a natureza caída. Nós vamos para 1 João 2:15, a gente pode até gastar mais alguns minutinhos nessa passagem tão importante da Epístola de João, quando João ele nos desperta a respeito disso, irmãos. Olha, 1 João capítulo 2, nós vamos encontrar no versículo 15 e 16, quando ele diz, se nós observarmos o contexto, desde do versículo 3, a observação dos mandamentos, o amor fraternal e a separação do mundo. E aqui no finalzinho do capítulo 2, João disse: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E o versículo 16, porque tudo que há no mundo, a sua concupiscência da carne, olha aí. Então essa frase que falamos, está na carne, ou a carne, quando a Bíblia diz, é justamente sobre um processo concupiscente, mundano, e a concupiscência dos olhos. A soberba da vida não é do Pai, mas é do mundo. Então essa é a natureza pecaminosa, a natureza caída ou decaída do homem. E o conselho de João é justamente para nós não amar o mundo. Olha, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E nós estamos estudando nesta manhã justamente sobre vivendo no Espírito. Louvado seja Deus. Nós estamos fazendo aqui uma observação com relação carne e espírito. Infelizmente, muitas pessoas não querem saber de Deus. Muitas pessoas nos últimos dias, muitas pessoas que já tiveram experiências com Deus estão desanimando, estão saindo em função de tanta informação errada, as falsas religiões, o humanismo. O homem ele se importa mais com a sua apresentação, com o seu corpo físico, né, com o humano, do que com o celestial, com a criação ou com o Criador. A Bíblia fala sobre isso, né? Ficaram mais preocupados com a criação e se esqueceram do Criador. E também a questão do materialismo, irmãos. O materialismo tem distanciado também muitas pessoas
de Deus. Nós colocamos holofote, colocamos foco, vamos dizer assim, nas coisas materiais, e nós esquecemos de contribuir com a obra de Deus, esquecemos de dizimar, esquecemos de tirar tempo para a obra de Deus, que é tão importante na nossa vida, né? É bem verdade que todo o que nós temos aqui vai ficar aqui, o que nós vamos levar é uma vida de salvação, de gozo, de paz, aquilo que nós, as boas obras que fizemos, está tudo registrado diante de Deus. E muito tem se esquecido, se distanciado de Deus por causa desse processo carnal. E nós precisamos estar no Espírito. O pontinho 2 aí vai nos falar sobre, ou está nos falando sobre as obras da carne. No grego, que é sarx, isto é, a carne, é uma natureza decaída do homem. É a prática do que não agrada a Deus. Então, quando nós falamos do processo de a carne na Bíblia, né, processo carnal, vida carnal, é um processo, é uma prática que não agrada a Deus. Nós encontramos, e vamos abrir as nossas Bíblias também em Gálatas, onde fala desse processo, e inclusive a leitura nossa em classe, né, ela está justamente baseada no capítulo 5 de Gálatas. Nós vamos encontrar, falando sobre a carne, olha, vamos entrar aqui, Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5, obras da carne. Primeira são, no versículo 19, 5 e 19, nós vamos falar sobre as obras da carne, né? Olha aqui. Porque as obras da carne são manifestas. Quais são elas? Prostituição, impureza, lascívia, não é? No versículo 19 nós estamos vendo que uma dessas obras da carne é justamente práticas sexuais ilícitas. É uma área na vida do homem e da mulher que é muito difícil ser administrada, mas ela é preciso ser trabalhada, e nós já começamos falando hoje que precisamos esforço para a gente estar no nível espiritual de que conhecemos que estamos agradando a Deus. O versículo 20 fala de idolatria. Gente, as práticas religiosas nos dias de hoje, é preciso tomarmos cuidado, é preciso nós conhecermos a Bíblia para a gente entender as práticas religiosas erradas, né? Que são idolatrias, que são heresias que estão acontecendo nos últimos tempos, e a Bíblia diz que no final dos tempos se manifestaria o anticristo, o falso profeta, os falsos mestres, e nós não estamos isentos disso. Nós começamos a lição de hoje falando, para termos uma vida no Espírito, é preciso esforço, é preciso renúncia, é preciso nós termos uma vida regrada, né, na palavra, na oração, na comunhão diuturnamente com Deus, para a gente estar nesse processo avivado, andando no Espírito. Vemos também do relacionamento humano, gente. Olha, no versículo 20 fala feitiçarias e inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas e dissensões. Tudo isso fala de relacionamento humano. Então é muito perigoso nós entrar por esse processo de inimizade, de porfias, que são brigas, né, emulações, iras, a gente sair do nosso temperamento, pecar, as pelejas, discussões, né, acalentadas, dissensões, né, enfim, gente, heresias. Então, tudo isso são obras da carne. E ainda vemos dos vícios e dos maus hábitos, ainda no versículo de número 21. Olha, invejas, homicídios e bebedices são
vícios e maus hábitos, né? Bebedice, glutonarias, que são hábitos, né? Tantos aqueles que glutonaria fala de comer demais, né, viu, irmão? E as coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas, irmãos, não herdarão o reino de Deus. Olha, então as obras da carne, ela condena. Lá nós vemos que aqueles que não andam, né, na carne, aqueles que, no versículo 1 do capítulo 8, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, né, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vamos viver dentro de uma vida sintonizadas no Espírito. 1 Coríntios 6 e 9, eu queria ler esse versículo também. 1 Coríntios 6 e 9, vamos ver o que diz aqui, ainda dentro desse assunto. 6 e 9 diz assim, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? E o versículo 10 disse, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Grife, por favor, grife esses dois versículos na sua Bíblia, né? Versículo 9 e o versículo 10 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, 6, 9 e 10, que é de extrema importância para as nossas vidas. Muito bem. Vamos para o final. Antes, vamos ver a sinopse desse segundo ponto que nós já falamos, que é o seguinte: em termos espirituais, o confronto entre a carne e o espírito trata-se da maior luta da vida do crente. Não se assuste, irmão. Porque essa luta... Irmãos, se nós estivermos fazendo a vontade de Deus, se nós estivermos andando no Espírito, essa luta nós vencemos. Nós já vimos em 1 João 5,4, quando falamos que nós vencemos o mundo. Quando nós falamos vencendo o mundo, todo o sistema mundano, carnal, idólatra, mentiroso, nós vencemos todo esse sistema mundano através da nossa fé. É uma fé diferente, irmãos. É uma fé que salva. É uma fé, como já comentamos no início, né? É uma fé obtida no novo nascimento. É uma fé obtida na conversão, na aceitação do sacrifício vicário de Jesus para nos tornarmos uma nova criatura. Isso é vivermos no Espírito. Isso é estarmos avivados, cumprindo a vontade de Deus e a necessidade da igreja de Deus na terra nos dias de hoje. Nós estamos atravessando um período, inclusive agora, nos Estados Unidos, né, os irmãos devem estar acompanhando, né, um avivamento extraordinário que está acontecendo lá, de dias indo para mais de semanas, e que ali jovens, pessoas estão indo para lá, e de noite, dia, sem parar. É uma constância, um avivamento da visitação do Pentecoste, visitação do Espírito, né, na vida das pessoas. Que isso esteja sendo um processo natural na minha e na sua vida. Para finalizar, nós vamos falar sobre o avivamento pelo fruto do Espírito. O fruto do Espírito. Os dons e o fruto do Espírito são características essenciais para o caráter da vida cristã. O uso dos dons, é interessante isso aqui, o uso dos dons espirituais, sem a prática do fruto do Espírito, pode ser apenas uma demonstração de egoísmo, de exibicionismo. Nem todo cristão são portadores de graça dos dons espirituais, mas todos devem experimentar. Às vezes tem
cristão que não é batizado com o Espírito Santo, não tem dons, né, marcantes na sua vida, mas para a salvação e para andar no Espírito, é mais importante nós experimentar de um testemunho de andar dentro do fruto do Espírito e jamais permitir, né, a imposição das obras da carne. Olha, um cristão não pode dar bom testemunho sem a unidade do fruto do Espírito. É verdade, gente. Como é que nós vamos conhecer, né? Como é que as pessoas vão olhar para mim, para você e nos conhecer como um cristão verdadeiro? É justamente olhando para os frutos que nós produzimos. Olha, não pode ter amor sem ter fé. É verdade, gente. Eu amo, mas se você não atua, né? Se você não ajuda, se você não se esforça para socorrer alguém, como nós podemos mostrar o nosso amor? A fé nos faz produzir. O amor, a fé, está muito relacionado. Não pode ter gozo, não pode ter alegria e não ter benignidade. É verdade? Bondade ou temperança, nós encontramos em Gálatas 5:22, né? Um aspecto do fruto não pode ser dissociado do outro. Então, gente, nós temos que ter os dons espirituais, mas temos que praticar o fruto do Espírito. Nós vamos passar meio rapidamente esse pontinho 2 aqui, que fala os 9 aspectos do dom, aliás, do fruto do Espírito, que está registrado, evidentemente, em Gálatas, no capítulo 5, verso 22. Aqui diz que amor ou caridade, quer dizer, esse amor aqui, essa caridade aqui na Bíblia, gente, não era aquele amor, porque eu amo meu filho, porque eu amo a minha mãe. É um amor ágape, é um amor oriundo de Deus, é mais que uma filantropia, né? Pois significa o verdadeiro amor, como sinônimo de um amor ágape, isto é, um amor de Deus, um amor que muda, um amor que transforma, né? Um amor de Deus no coração do homem. Nós encontramos Filipenses 1:9, eu vou fazer também questão de nós passar por esse versículo, Filipenses 1:9, gente. Folheia a sua Bíblia aí, é bom nós acompanharmos, folheia a Bíblia aí. Primeiro, aliás, Filipenses 1:9, diz assim: e peço isto, que o vosso amor aumente mais e mais em ciência e em todo o conhecimento. Era isso que Paulo aconselhava os filipenses, né? Para que eles aumentassem, que eles crescessem no amor. O segundo, irmãos, o segundo aspecto do fruto é gozo. Gozo aqui é uma alegria produzida pelo Espírito Santo. É uma alegria não comum, não simples como esta, né? É uma alegria oriundo de Deus. Nós encontramos Filipenses 1:4, que fala sobre esta alegria, olha. Fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas pela vossa cooperação. Gente, fazer com alegria. Esta é a alegria que a Bíblia fala, gozo, né? É mais do que alegria. Depois, paz. O que é paz? Gente, Jesus disse, eu deixo-vos a minha paz. Paz é paz verdadeira, paz que diante das mais severas situações, nós estamos em paz com Deus. Em paz, sabendo que se partirmos daqui, partimos salvos. Isto nos faz ter tranquilidade e gozar da verdadeira paz que Jesus nos deixou. Depois, um quarto, longanimidade, que é a paciência de suportar as adversidades. Gente, isso é resiliência, né? Nós caímos e temos a condição, a resiliência, a capacidade de nos renovar, de nos fortalecer e prosseguir vencendo. É como uma árvore que você corta, daqui a pouco ela brota e daqui a pouco está uma árvore de novo. Isto é resiliência, isso é o poder de você retomar a sua posição original. Benignidade é a capacidade de ser benigno, bondoso, complacente e perdoador. Efésios 4:32, já estamos abertos aqui, vamos ver. Efésios 4,
e 32. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus perdoou em Cristo. E depois fala-nos da bondade, refere-se àquele que é bom. Gente, eu vi uma pesquisa recentemente que fala quando você é bom, independente de religião, quando você é bom, quando você pratica a bondade para as pessoas, você está livre em 40% de alcançar ou ser alcançado por enfermidades. Olha que dado interessante, né? Isso é um dado da Organização Mundial da Saúde. Se você tem a capacidade de ser bondoso, de fazer as coisas boas para as pessoas, você já, psicologicamente, você já está bem e você tem saúde física, mental. Depois nós vemos a fé. Gente, isso aqui é muito importante, né? Não é a fé natural, aquela fé, repito, eu tenho fé que eu vou ter um emprego, eu vou ter fé que eu vou concluir meu curso, enfim, não é essa fé. Mas é uma fé produzida pelo Espírito Santo no coração dos que creem em Deus, conforme as Escrituras. Se vocês crerem como diz as Escrituras, Jesus diz, rios de águas vivas correrão no seu interior. Depois, mansidão, diz respeito àquele que é manso, sinônimo de brandura. Irmão, é difícil, não é verdade? É preciso esforço, não é, gente, para nós estarmos andando no Espírito? É preciso sim. Temperança, ter autocontrole, gente, um domínio próprio, no aspecto elevadíssimo do relacionamento com as outras pessoas, com situações de fatos diversos da vida. Nós encontramos aqui 2 versículos que o tempo não permite a gente abordar, mas vimos aqui alguns aspectos, do fruto do Espírito sobre as nossas vidas. E por fim, nós vamos ver contra o fruto do Espírito não há lei. Gente, isso aqui é muito interessante. Contra os frutos não há lei, isto é, nós não somos julgados quando nós produzimos os frutos. Nós não somos castigados, nós não somos aferidos quando nós somos reconhecidos, mas não somos aferidos. Isto é, lei é para os transgressores, não é verdade? O fruto do Espírito não transgride. Então, tão logo nós estamos respondendo aqui essa pergunta ou essa afirmação, contra o Espírito ou fruto do Espírito não há lei. Então, irmãos, se nós não queremos ser cobrados, nós não queremos ser cobrados por Deus ou até mesmo castigados por Ele ou corrigidos por Ele, é só nós estarmos produzindo o fruto do Espírito, que sobre isso não há cobrança. Sobre as obras da carne, sim, prostituição, lascívia, impurezas, porfias, isto aí são as obras carnais. Isto a lei, porque a Bíblia diz, condena e diz que os que praticam não herdarão os céus. Para finalizar aqui, que Deus nos ajude, o comentarista nos está aqui aconselhando, a cultivar o fruto do Espírito em nossas vidas. Os dons espirituais só têm valor se forem acompanhados do fruto do Espírito. Isto é, viver na plenitude do Espírito, tendo uma vida verdadeiramente avivada. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Nós tenhamos um dia maravilhoso e tenhamos uma vida no Espírito, produzindo frutos do Espírito, e jamais sendo alcançado pelos ditames da carne, não é? Então, prossigamos. Só para nós terminarmos aqui, a conclusão disse, olha, crentes avivados são beneficiados com grandes bênçãos da parte de Deus, pois eles andam em espírito e não andam conforme as concupiscências da carne. Além dos dons espirituais, eles têm o fruto do Espírito, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, né? Por isso, Deus concede bênção em abundância sobre os crentes que andam e vivem no Espírito. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios 1 e 3. Que o Senhor nos abençoe,
prossigamos, irmãos. Nós estamos finalizando o trimestre, mas ainda temos a última lição no próximo domingo e a gente estaremos juntos novamente estudando mais uma lição. Tenham um bom dia, até a próxima, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Estamos aí, aprendendo sobre esta palavra tão maravilhosa, que ensino tão maravilhoso. Eu quero agradecer você, aluno da Escola Dominical, que sempre está aqui junto conosco, agradecer a vida do nosso pastor, evangelista Milton, Ele sempre está aqui conosco, transmitindo aqui, ministrando as nossas aulas também, que Deus possa abençoar a vida de todos, Eu quero aqui ressaltar junto com os irmãos também, irmãos, a sua presença presencialmente, nas nossas escolas dominicais, nos nossos cultos. Você que pode, vem estar conosco presencial, Você pode tirar sua dúvida ao vivo junto ao nosso professor, enfim, aí nós temos aí praticamente uma igreja a cada bairro, você pode estar conosco, tenho certeza que o Senhor vai abençoar a sua vida. Quero também ressaltar, meus irmãos, a importância da nossa contribuição, os nossos dízimos, nossas ofertas. Está passando aqui no visor da sua tela a chave Pix aqui da igreja, Também as contas da igreja. Você que pode, meu irmão, que tenho certeza que o Senhor vai te abençoar, já tem te abençoado, é uma forma de nós retribuirmos aquilo que o Senhor já tem feito nas nossas vidas, Contribua alegremente com a obra do Senhor. Eu quero também, meus irmãos, ressaltar junto com os irmãos os horários dos cultos aqui na nossa igreja. Aqui na nossa igreja sede, meus irmãos, às terças e quintas-feiras, às 19h30 e no domingo às 19 horas. Também nas nossas congregações. Nós temos praticamente uma igreja em cada bairro, deve ter uma perto da sua casa. Aí às quartas, quintas e sextas-feiras, às 19h30 e no domingo às 19 horas. Você também é nosso convidado. Vem ouvir a palavra do Senhor, louvar a Deus juntamente conosco. Tenho certeza que o Senhor tem uma palavra de bênção para o seu coração. Vai aí abençoar a sua vida. Meus irmãos, eu quero agradecer desde já a presença de todos, toda a nossa equipe técnica, nossos pastores, nossos professores, você, nosso aluno, que Deus possa abençoar a sua vida de uma forma especial, realmente que tenha uma semana de paz, de bênção, tranquilo. E para encerrar essa aula, eu quero mais uma vez estar orando junto com você. Tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida, já tem te abençoado e vai abençoar ainda mais. Fique conosco. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, te engrandecemos. Pai querido, abençoa a vida dos nossos alunos em casa, abençoa as famílias. Pai querido, fica conosco, nos ajuda, nos orienta e que cada vez mais possamos aprender da sua palavra, Senhor. Que esse ensinamento de hoje, Senhor, nós possamos realmente viver no Espírito. Os frutos do Teu Espírito possam estar presentes na nossa vida. Senhor, estaremos felizes, abençoados se assim fizermos. Abençoa a semana, abençoa, Pai querido, todos que fazem parte desse grande trabalho. Fica conosco, é o que eu te peço e agradeço, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, e até a próxima aula.